O Partido Socialista de Madeira convocou esta conferência de imprensa para falar sobre um problema que nos é caro, um problema que tem a ver com as nossas acessibilidades, os transportes de passageiros entre a região e o continente. E temos verificado que, nos últimos tempos, o Governo da República tem-se manifestado hostil em relação à Madeira e à nossa autonomia. E pior do que isso, o Governo da República, do PSD-CDS, tem-se demitido das suas obrigações constitucionais de promover políticas que vão no sentido da coesão do Estado, que vão no sentido de respeitar aquilo que está na Constituição, que tem a ver com o princípio da continuidade territorial, de maneira a que as pessoas que vivem nas ilhas não sejam sobrecarregadas pelo facto de viverem em regiões insulares. O PS Madeira tudo fará para travar estas ofensivas do Governo PSD-CDS em relação à região autónoma da Madeira. E temos exemplos concretos de políticas do Governo da República que são muito hostis aos madeirenses e porto-santenses, mas no caso dos transportes marítimos e aéreos, nós temos assistido a retrocessos que são totalmente injustificáveis nos tempos de hoje. Verifique-se que a proposta de lei aprovada na Assembleia Legislativa da Madeira, por unanimidade, está há 2 anos nas gavetas do Parlamento da República, sem que haja vontade por parte da maioria PSD para dar uma resposta adequada a essa proposta de lei que visa majorar o subsídio de transporte para os estudantes e para os doentes que têm necessidades de deslocar-se ao continente para assumirem as suas responsabilidades, quer a nível estudantil, quer para tratarem-se nos hospitais do continente. Também nós conhecemos recentemente uma medida do Governo da República, um estudo, um relatório, que dá conta de que há a intencionalidade por parte do Governo em reduzir o subsídio de mobilidade para todos os residentes na região autónoma da Madeira, em cerca de 30%. Para não falar de outras questões que se prendem com as ligações aéreas diretas entre o continente e o Porto Santo, que também sofreram um rude revés já fruto destas políticas deste Governo, e também o processo de privatização da TAP, que não está a dar garantias aos madeirenses e porto-santenses de que irão ver salvaguardados os seus interesses nestas questões das ligações aéreas entre a Madeira e o continente. Ora, nós estamos a verificar que, de facto, existe uma forte ameaça por parte do Governo da República aos madeirenses e porto-santenses. A ameaça é essa que o Partido Socialista reputa de inqualificável com estas políticas que, como disse no início, vão fazer com que retrocedamos muitos anos já num conjunto de políticas que tinham a ver com os transportes aéreos e marítimos e que agora estamos a perder algumas condições que tínhamos até agora com estas políticas do Governo da República. Neste sentido, o Partido Socialista, já para a próxima semana, irá solicitar a presença do Sr. Secretário de Estado que tutela os transportes para explicar na Assembleia da República aos deputados quais são, de facto, as motivações que levam este Governo a tomar estas atitudes hostis ao povo que vive na região autónoma da Madeira, hostis aos madeirenses e porto-santenses. Corremos um sério risco de facto, de vermos reduzido o subsídio de mobilidade. Sim, o relatório aponta exatamente para uma redução de cerca de 30% do subsídio de mobilidade para todos os residentes. E, atendendo ao histórico de políticas hostis à Madeira e à autonomia, faz-nos antever que estas medidas vão ser mesmo para serem executadas por parte do Governo da República. Porque o Governo da República está determinado em cortar, mas pior do que isso, quer cortar desobrigando-se daquilo que são as suas responsabilidades constitucionais, como disse no início. O Governo tem a obrigação de criar condições através de políticas para diminuir as desigualdades que existem no nosso território e promover a coesão territorial, a coesão do Estado.
E essas obrigações são obrigações do Governo da República. E o que estamos a verificar é que este Governo está-se a demitir dessas responsabilidades. Em vez de estar a melhorar as condições para que os cidadãos possam se deslocar entre o continente e a Madeira, os que vivem aqui na Madeira, os madeirenses e porto-santenses, está precisamente a dificultar e a piorar com estas medidas políticas que acabei de anunciar. São a iniciativa do Parlamento da Madeira, que está na gaveta e não há vontade por parte da maioria em resolver este problema, que ia no sentido de melhorar as condições para os estudantes e para os doentes. As questões que se prendem com as ligações marítimas, também transportes de passageiros, que está em banho-maria, como todos nós sabemos. O processo de privatização da TAP, que também não nos dá grandes garantias de que a Madeira possa vir a ser beneficiada com esse processo de privatização, antes pelo contrário. E agora este relatório encomendado pelo Governo, que dá conta da sua intencionalidade de reduzir ainda mais o subsídio de transportes, e isso constitui um retrocesso para nós inaceitável, que porá em causa os princípios da coesão territorial que está na Constituição da República e que são obrigações do Governo da República.